vamos começar então o Júnior da NET. Julo Picasso! Hoje a edição 462 com o smartphone presidencial na NET. Olha, além desse presidencial, tem um aqui no Brasil que a Huawei trouxe, que ele não é presidencial, mas ele custa mais de 30 mil reais, viu? Pois é, hoje vamos falar sobre essas loucuras, incluindo também iOS rodando no Nintendo Switch. Ai, que loucura, né? E a dona Xbox parece que vai lançar um console agora multiplataforma, será? Tem ChatGPT funcionando com geração de imagens no WhatsApp e muito mais. Mas vamos começar pelo começo, que está no título aí, um smartphone dourado que lembra o iPhone. E é o smartphone de Donald Trump. Então, o presidente dos Estados Unidos está lançando não só um smartphone, mas também uma rede de operadora, né? Serviços celulares para smartphones. Mas antes de a gente entrar nessa discussão, quando eu vi essa notícia, eu fiquei imaginando como seria o Lulafone. Como seria? Como que você acha que seria o Lulafone? O Lulafone. Olha, eu não sei qual é o trabalhadores do Brasil. Seria um aparelho que estaria disponível para todo mundo com precinho baratinho. Vai vir com a assinatura do Bolsa Família, presidente? Olha só, se você é beneficiário do Bolsa Família, você pode adquirir, vai ser descontado na fonte. E o Bolsofone, como seria? Ninguém vai mexer no meu celular, tá ok? Que tá no bolso, Tá né? no meu bolso. Ah, brincadeira saudável, pô. Pegaram meu celular aí. Comentem aí como seriam os celulares dos presidentes brasileiros. Mas vamos falar do celular lá do Donald Trump, lá dos Estados Unidos, da família Trump, na verdade, né? Tudo começa com esse serviço aí que é o Trump Mobile, ó, tudo dourado ali no site. É um plano que custa $47 por mês. 47,45. Eu queria saber entender esse número, mas tudo bem. Ele dá ali para os usuários norte-americanos chamadas, voz, né? E texto e dados ilimitados. Tudo ilimitado. Sem contrato, você cancela quando você quiser. Tem as chamadas internacionais também, para até 100 destinos. Você recebe o kit ali do chip, né? O que tá indicando aqui que é chip físico, mas imagino que dê para converter para esse sim também. E cobertura em todo o país. Tem a caixinha dele aqui também, ó. Olha lá a embalagem, né, Net? Olha lá, tudo douradinho. Lembrando que a gente tá falando por enquanto do plano, ainda esse não é é o do plano. aparelho, tá? Aí, com esse lançamento, nós temos também o T1, o smartphone Ai, meu Deus do T1, céu. é o Trump One. Olha, esse smartphone aí, gente, você olhando pra ele, pra quem é da indústria, sabe que hoje em dia várias marcas lançam intermediários e acompanham o design do iPhone. Isso a gente já sabe, não precisa aqui fazer de conta que isso tá acontecendo. Quando eu vi a notícia, antes de ver as imagens do celular, eu imaginei o celular... Eu não imaginei ele dourado, eu imaginei que seria vermelho, escrito MAGA, sabe? Que é pra apelar mesmo aos apoiadores do Trump. Make America Great Again. Exato, mas não, veio dourado, veio bloquinho dourado. Assim Lembrando o prédio dele lá em Las Vegas. Os prédios, né, que ele estão tem espalhados ali. Inclusive pelos em Nova Estados York também tem uma Trump Tower lá, né? Custa $500 e você tem que não. fazer já um depósito de $100 se você tiver interesse. Confiança, né? Ó, o golpe tá aí, cara. Quem quer? As especificações técnicas, vamos lá. T1 Fone 8002 Gold Version. É o versão nome. de ouro. Depois a gente vai falar de onde que Cara, ele vem. por $500 ele tem uma tela muito boa. É uma tela AMOLED, 6.8 polegadas com 120 Hz de refresh rate, enquanto o iPhone não Pro ainda tá em 60, até esse daqui de $500 tem isso daí, hein? A gente tem a câmera perfurada ali na frente, leitor de impressões digitais debaixo da tela, deve ser ótico. E aí a gente tem as informações sobre a câmera, que é uma câmera principal de 50 megapixels, sem nenhuma outra informação de sensor, F, etc. E mais duas câmeras que são, cara... Não são câmeras, são sensores, né? Um macro de 2 e o outro sensor de profundidade de 2. O macro ainda dá pra usar, mas hoje em dia se usa ultra-wide como macro também, né? Então, são duas câmerazinhas de 2 megapixels, sensor de profundidade e lente macro. A frontal é 16 megapixels, não é isso? Isso, 16 A frontal é megapixels. 16 megapixels, Um ponto positivo desse carinha aí é a bateria, 5.000 mAh. Porém, ele diz lá no site que tem um fast charging de 20 watts. Que hoje em dia não é tão fast, né? Não é tão rápido, né? 20 é o mínimo, É né? que se você olhar pra Apple, até que é, né? Até a Apple já passou até disso. a Apple já passou disso, pô. Vem com Android 15, tem ali, ó, USB tipo C, USB 2.0 também. Ó, tem conector P2, pelo menos.
E a única especificação técnica dos componentes internos que a gente tem é o armazenamento interno, 256 GB, que é expansível via cartão de memória. Eles também falam que ele tem 12 de RAM, né? 12 de RAM também. 12 de RAM. Mas a gente não sabe qual que é o chip. Qual e processador? quando escondem essas informações, Não é muito bom, você fica, não dá pra esperar muito. Mas o que mais pega na net é que a assessoria mandou um release, divulgou que esse smartphone do Trump, ele vai ser fabricado nos Estados Unidos. Isso, daí pior. Eu quero falar aqui uma coisa. Não, isso foi dito pela assessoria, e aí depois em entrevista ao The Wall Street Journal, eles confirmaram, falaram, não, é isso aí, a fabricação vai ser em 3 estados, no Alabama, Califórnia e Flórida. Mas tem uma palavra. Flórida. Vai fabricar o smartphone na Flórida, velho. Mas tem uma palavra na frase. Aliás, são 2 filhos do Trump, o Don Jr. e o Eric Trump. Os irmãos falaram que eles usaram uma palavra que eventualmente será produzido nos Estados Unidos. Eventually. É isso, ou seja, o que Ok. quer dizer aqui? Tudo explicado. Tem hora que pode ser que não, né? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A gente trabalha aqui, né, com vários produtos, com vários fabricantes, e existe um standard na indústria. Isso aí, gente, várias marcas fazem isso. Que é lançar um smartphone com uma tela de 6.7, 6.8 polegadas, 120 Hz, com 50 GB na câmera principal, com 50 megapixels. Gigapixels. Megapixels na câmera principal e 5.000 mAh. Isso aí, cara, eu te dou uma lista de 20 aparelhos que é assim. 20, muda o design um pouquinho. Inclusive, por falar em design... Existem especulações. Exatamente, existem de produtos especulações. da China, só pra deixar bem claro aqui. Analistas norte-americanos estão dizendo que isso é impossível. É impossível fabricar esse negócio nos Estados Unidos, a menos que eles estejam com a cadeia de suprimentos escondida ali em um bunker ali no Pentágono. Aí daria. Mas acho pouco provável. Ou na área 51, né? Então o pessoal tá especulando isso que o Nanete acabou de dizer, que é um white label mesmo, e aí tem uma lista de smartphones parecidos. Tem o Rev L... Nem sei falar esse nome. Rev L 7, sei lá. Que é vendido na T-Mobile. É um smartphone chinês. E ele seria uma variação desse carinha aí. Que tem a especificação parece, mas o design é diferente. O design é, obviamente, né, dourado com o T ali atrás, com a bandeira dos Estados Unidos, é uma personalização. Tem também o Doji Note 58, o Ulefone Note 18 Ultra e o Blue G84. Mas eu tava dando uma pesquisada também, o mais parecido de todos é da Umidigi, o Note 100. Ele tem as specs exatamente iguais. E aí ele usa um Unisoc T615. O que eu falei na live? Eu falei isso. Vai ser um Unisoc. Quando você vem falar, quando você fala que ele tem um processador octa-core, é batata. Não é que o processador é uma batata, é que é o Unisoc. Se você não especifica se é Qualcomm ou MediaTek, vai ser Unisoc. Aqui, mas o Engadget diz que parece que tem um outro, que é o Coolpad X100. Parece que ele foi mencionado pelo GSM Arena. Então... Então, assim, tem vários. A questão é que esses smartphones chineses, eles custam aí na faixa de $150. Com essas especificações, tá? Com essas especificações. Então eles estão personalizando, tacando o Trump lá e vendendo por $500. Então... Assim, só pra vocês entenderem, gente, pra fabricar o processador, é por isso que não tem como fazer nos Estados Unidos, porque não existe nenhuma fabricante de processador de smartphone, pra smartphone nos Estados Unidos. Mas a Intel tá lá, mas ela não faz pra smartphone. Já tentaram fazer um Liberty Sim, Pure. Purism. Até que Purism. Então, mas ele era fabricado aqui, lá, só que ele parece um celular, sei lá, de 5, 6 anos atrás. Sim. Aliás, o CEO dessa Purism, ele, quando o Engadget perguntou pra ele desse aí, ele tava pé da vida do T1. Ele falou, isso aí tá falando que é nos Estados Unidos. Eu que fabrico aqui, não fico falando igual eles estão falando. Então, mas enfim, o desafio é muito grande. Parece que a única coisa que pode ser dos Estados Unidos mesmo é a areia pra fazer lá os wafer de silício, sabe? O wafer de silício e o vidro, que realmente a Corning Glass é feito nos Estados Unidos. O resto, meu amigo, não é feito lá, entendeu? É difícil, viu? Mas tá aí. Eu fiquei com vontade de comprar esse negócio, fazer um vídeo aqui. Vamos fazer o Trump Phone. Não tinha o outro lá, mas chamava o outro lá, o Escobar. Escobar Phone. Tá me cheirando Escobar Phone mesmo esse negócio. Escobar Phone que era... Putz, Escobar Phone era pior. Ele era um Galaxy... Não, ele não era o Galaxy, ele era o... Era o Z. Era o da Samsung com uma película em cima. Tem a história do MKBHD, que ele comprou esse negócio, o FBI bateu lá na porta porque era dele. antes de ser Z, né? Era o Fold 1, era o Galaxy Fold. Galaxy Fold. Não que se fold. Que se fold.
Então tá aí, galera. Mas e o Lulafone, hein? E o Bolsofone? Comenta aí, como seriam esses celulares? Eu não sei ainda, companheiro. Eu tô no projeto. Tamo no projeto, tamo fazendo aí. Não dá ideia, que é capaz de fazerem mesmo. E, pô, vai comprar, hein? E o sistema operacional desse... A customização, a personalização do Android desses celulares aí. Do Trump? É. Será que vai ter... Diz que é livre de espionagem o negócio. Mas como? Ele vai pegar o Android, vai trancar o Android. Não vai ter como? 6G no negócio? Pô. Agora eu tô pensando, Nanete, como é que eu compro esse smartphone do Trump lá nos Estados Unidos e trago aqui pro Brasil? Bom, hein? você tem algumas opções, mas a mais inteligente, na minha opinião... Nossa! US Closer! Que incrível essa solução! Inclusive, eles estão na Flórida. Pois é, então vai ser fabricado lá? Então já tá lá. Gente, US Closer em Orlando. Tem uma novidade legal da US Closer. Inclusive, eles aumentaram o tempo de armazenamento dos produtos. Então, você se cadastra lá, tem o seu endereço gratuito lá nos Estados Unidos e pode armazenar os seus itens não por 90 dias, mas agora por 120 dias. Muito bom, hein? Aumentaram aí, agora são 4 meses para comprar alguma coisa, pegar alguma promoção, mandar para lá e fica armazenado. Exatamente. E nesse tempo, dá para você achar aquela promoção bacana, aquele negócio que você tá de olho, você vai monitorando o preço ali, deixou lá. Aí, a dica é, viaje para os Estados Unidos. Obviamente, eles estão lá em Orlando. Você pode retirar lá, paga $30 para você retirar lá até 30 pounds, que tá mais ou menos ali uns 13 quilos. Passou disso, aí você paga $1 a cada libra, mas também pode mandar dentro dos Estados Unidos se você estiver fazendo uma viagem para um outro lugar, como é o meu caso. Eu vou para lá daqui a pouco e aí eu peço para mandar no meu hotel em outra cidade. Tem também a compra assistida, você paga por Pix, você tem a isenção do imposto estadual em várias lojas, né? Exatamente. Lá na Amazon. Tem B&A, Best Buy também. Tem uma lista completa lá no site. Tem todo um processo, tem que ver lá, né? Tem, isso. E aí, se você pagar no Pix, você já pega com desconto. Já pega sem o imposto estadual, usando a compra assistida da US Closer. E também dá pra redirecionar aqui pro Brasil, né? Exatamente. Se você quiser, olha, não tenho nenhuma viagem programada, quero redirecionar pra cá, você pode fazer isso. Claro que a gente faz aqui sempre aquele aviso que os impostos não estão pra então é legal pra coisas pequenas, que não dá pra esperar e tal. Eu não recomendo eletrônicos ali, porque sai muito caro. Ou você, é um trabalho, uma coisa que você tem que fazer ali, você não pode esperar, e é isso, né? É isso aí. US Closer é o seu endereço nos Estados Unidos, em Orlando. Link na descrição. E essa caneca aí? O Paulo falou que vai mandar umas pra gente sortear aqui. Então ele falou, caneca essa aqui eu bonita, derrubei, infelizmente. Assim? Mas ela tá muito boazinha, funcionando. Calma, Brasil. Mas justamente pelo fato de eu ter derrubado, ele falou que vai mandar 20 pra gente sortear 20? Pros nossos... Já aumentou o número? Era 10? Era 6. Não. É? Não? Pega aí o trecho da live. Mostra o trecho da live que ele falou isso aí. Não, seguinte, Will. Vou fazer assim, ó. Eu vou mandar 10 garrafas pra vocês aí. Uma pra cada um. E aí o resto vocês sorteiam entre os seguidores aí. O que você acha? Na verdade, desculpa, é que eu queria estar emendando feriado aqui. E vamos para as notícias que marcaram aí os últimos dias aqui no Loopcast agora. Bora falar sobre o Nintendo Switch 2, que é um sucesso de vendas, que vendeu ali nos primeiros dias 3,5 milhões de unidades. O console que mais vendeu no lançamento na história dos videogames, graças a um estoque bem parrudo aí da Nintendo. E tem várias notícias circulando aí sobre esse console e relacionados. Eu quero falar de uma gambiarra, mas antes deixa eu citar aqui um cara que tava testando aquele cartucho MIG Switch. Já ouviu falar nisso, Nanete? É um cartucho MIG. Você põe ali, ele tem um botãozinho, você encaixa o cartão micro SD, você vai apertando e vai aparecendo os jogos digitais ali. E algumas pessoas usam pra, né, fazer backup dos jogos que já tem. Ou, né, pra piratear mesmo, porque R$500 num jogo é muito caro. Mas olha só, um cara foi testar isso aí no Switch 2, tudo offline, como faziam no Switch 1. 3 dias levou um ban. Botou online e levou um ban. Então o console tá armazenando as informações offline agora mesmo. E aí quando você conecta, ele manda. Se ele vê que você usou alguma ferramenta ali. Então não dá pra fazer aquela gambiarra que dava pra fazer no Nintendo Switch 1. Agora, outra gambiarra que fizeram no Switch 1 é o seguinte: rodaram iOS no Nintendo Switch 1. Instalaram o sistema operacional do iPhone no Nintendo Switch 1. Olha essa gambiarra que o Pat Rick fez depois de 2 dias de trabalho. Ele usou o emulador open source, o QEMU, e conseguiu rodar 100% iOS no chip NVIDIA Tegra X1 do Nintendo Switch 1. 100%, né? É uma expressão forte. Muito forte. Porque o resultado, segundo ele, né, desse Switch iPhone, é o iPhone mais lento do mundo. Claro. Ele demora 20 minutos para botar, para inicializar.
esse iPhone. Tem kernel panic, a cada segunda ação dá pau no kernel, trava tudo. Os aplicativos não abrem direito e travam o tempo todo. Mas rodou! Então tá lá, né? Tá lá o iOS rodando dentro do Nintendo Switch 1. Talvez se ele rodasse uma versão mais antiga do iOS, seria melhor. Enfim. Mas é isso, tá aí o potencial do QEMU, né? Que faz essa emulação, cria esse ambiente virtual de Apple Silicon para você instalar o iOS em qualquer lugar. É bacana ver o potencial desse negócio. Agora que vem a Windows no Switch, né? Então, Windows no iPhone a gente já tem, né? Windows no Xbox. Windows no Xbox. E esse dia chegou, hein? O dia do retorno da Huawei pro mercado brasileiro no que diz respeito aos smartphones, né? Os mobiles. Na verdade, a marca nunca saiu do Brasil. Ela tem operações aqui, tanto o B2B, né? Que são muito fortes, como também para o consumidor, com smartwatch, as pulseiras inteligentes também, caixas de som. Mas os smartphones, desde aquele banimento lá, que a gente sabe, foi 2019, eles saíram do Brasil e agora estão voltando. Porém, todo mundo esperava que a Huawei voltasse trazendo os seus smartphones mais de entrada ou, né, os intermediários ali e alguma coisa dos topos. No fundo, o povo quer saber dos mais poderosos, dos topos mesmo, mas a gente sabe que o mercado brasileiro não tá pra isso. Porém, o que se esperava que eles trouxessem o Nova 13, por exemplo, para depois chegar com calma, que é a estratégia de todas as chinesas, não estão... A Oppo, por exemplo, a Oppo não trouxe o Oppo Find X8 Pro. Ela trouxe a linha Reno, que é uma linha um pouco mais intermediária ali, tem algumas coisas premium. Mas não, a Huawei, ela trouxe sim. O quê? O Mate X6, que é um dobrável dela, vamos pôr normal aqui, é o dobrável convencional, mas ela trouxe, sabe por quanto? R$23 mil. 22.999. Se você se assustou com os R$20 mil da Honor, que tem o V3, que inclusive são muito parecidos, parece até da mesma empresa, Ui. Esse é R$23 mil. E não para por aí, não. O Trifold, aquele dobrável, que fechadinho ele tem 6.4, aberto normal com duas partes, ele tem 7.9 polegadas e totalmente aberto ele tem 10.2 polegadas. Esse cara chegou no Brasil por R$33 mil. 32.999. A única notícia boa dessa história inteira é que eles disseram que vão abrir uma loja no Brasil. Isso é legal pro país. Não falaram ainda da cidade, mas pra vender produto desse preço é difícil. Bora falar sobre NFC, Near Field Communication, esse padrão de comunicação sem fios que possibilita pagamentos sem fios. Pois é, a gente usa para fazer pagamento sem fio, para transporte público também, para destravar portas e por aí vai. E nós temos uma novidade aí do NFC Forum, que cuida aí dessa especificação, desse padrão. No NFC 15, a distância base para a comunicação sobe de 0,5 centímetro para 2 centímetros. Ou seja, 4 vezes mais. Você não vai precisar ficar procurando, né, onde é que é na maquininha ali, porque você vai ter mais distância para operar aí a transação ou a comunicação com outro dispositivo. O que gera uma preocupação de segurança, né? Às vezes não era bem um problema você precisar de uma distância menor. Não era um bug, né? It's not a bug, it's a feature. Você poder ter mais segurança. A gente vai falar aí de golpes, NFC e tal, mas eu acho que também é muito terror de mídias sociais para dar engajamento. Mas enfim... Vale lembrar que outros dispositivos já podiam chegar além, né? Podia chegar a 4 centímetros a 8,5 centímetros, como o padrão NFC Type F. Mas esse que está sendo anunciado agora é o NFC 15, que é o padrão, a base para todo mundo. Inclusive já está liberado para empresas como Apple, Google, Sony, Huawei, que pertencem aí a esse NFC Forum e usam essa tecnologia. Então fica aí essa ponderação sobre a segurança, mas parece que teremos melhorias no NFC em breve. E a dona Microsoft que está se aproximando cada vez mais de, digamos, deixar para lá o sistema Xbox e assumir de vez o Windows dentro do Xbox, né? A gente já tá vendo aí os novos portáteis, né? Os ROG Ally Xbox, o ROG Xbox,
Ally, X, enfim, eles misturam os nomes aí, mas rodando o Windows, né? E parece que agora, segundo um executivo aí da Microsoft, isso também vai chegar para os consoles Xbox, aquele que você coloca na mesa, né? A gente fica um pouco na dúvida com relação ao futuro dos consoles, mas para Microsoft ainda vai ter uma nova geração de consoles, sim, vai ter, mas ele vai rodar o Windows. Então, se aproximando cada vez mais, né, do que a Microsoft quer hoje. Ela quer unificar tudo. E esse novo console vai ter parceria aí com a AMD para fazer os seus chips, né, os seus processadores. Isso aí já está sendo desenvolvido. Nesse console, o Windows vai rodar ali e vai ser possível você fazer você ter jogos multiplataforma, né? Ou seja, você vai poder ter um jogo local ali ou também jogar pela nuvem. E já que tá rodando o Windows também, é possível que você coloque a Steam. O que é muito legal, porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, lá no Game Pass, a gente vê jogos que aos poucos você só tinha no computador, de repente tá aparecendo lá no Game Pass. Então, pra quem tem console, é legal. E também a gente tem visto cada vez mais jogos que eram do console indo pra Steam. Agora, quando você tem esses dois mundos se encontrando, vai ser, no meu ponto de vista, interessante. Quero ver como é que a Microsoft vai fazer isso e vamos aguardar para esse lançamento, quando vai ser, né, o novo e as novidades das configurações, das especificações desse novo console. A roda Doom? Olha, se não rodar Doom, larga a mão. E novidades no Chat GPT direto no seu Zap. Para quem não sabe dessa história, em dezembro a OpenAI lançou o Chat GPT para o WhatsApp. Você adiciona o número ali de telefone, o contato, e aí você fala direto com o chatbot da OpenAI. E isso está rolando desde o ano passado e agora eles acabaram de lançar mais um recurso, que é a geração de imagens a partir de um prompt. Então você pode... Desculpa. Foi um peido isso? Não. Então você pode pedir para ele criar uma imagem ali, ele já te manda direto no WhatsApp a imagem criada ali no serviço. Essa forma de usar o ChatGPT pelo WhatsApp, ela é um pouquinho mais limitada do que você usar o aplicativo ou o site. Mas você pode conectar ali com a sua conta, né? Associar o seu número à sua conta, ele entende a sua conta e vai te dar ali os recursos que você tem, caso você seja assinante dos planos ali que trazem mais funcionalidades. Para fazer isso, você tem que adicionar o 1-800 ChatGPT, que é o número 1-800-242-8478. Aí você manda mensagem, conversa e agora também pode criar mensagens direto do WhatsApp. E aí que a galera começa a usar, né? Quando vai pro WhatsApp. Emoji WhatsApp. E nessa sexta-feira, a Meta finalmente anunciou a sua parceria com a Oakley. Lembrando que a Oakley é uma marca do mesmo grupo da Ray-Ban, tá? Então... a Meta não tá largando tanto assim, né, de mão ali a Ray-Ban. E agora teremos um óculos inteligente Meta Oakley, ou Oakley Meta. Na verdade, o nome do produto, eu achei até curioso, vou até ler aqui, ó. Oakley Meta... Podia ter um acionamento tipo OK Google, né? Oakley Meta. Nossa. Desculpa. O nome, eu tava falando disso, é Oakley Meta HSTN. Que, segundo aí os especialistas, você pronuncia Houston. Houston, we have a situation, we have a problem. Pra que botar esse Pra quê? Não podia só pôr Oakley Meta? Bom, enfim. Obviamente, é uma renovação de line-up. O design é um pouco diferente. No comercial ali, eles mostram esportistas. Teve jogador de golfe, tem de basquete, tem um Mbappé, jogador de futebol ali jogando, né? E usando, conversando. Ainda tem a inteligência artificial da Meta. Você fala, hey, Meta, e você pode pedir pra gravar um vídeo, você pode perguntar coisas. Nesse ponto de vista é igual. O design, vocês estão vendo aí que ele tem o que tá apresentado agora, né? Ele é redondinho, mas com uma armação um pouco mais larga, mais gordinha. Preços anunciados entre $399 e $499, né? Entre $400 e $500. E a diferença principal aqui é que agora
eles vão fazer vídeos em 3K. Lembrando que o Ray-Ban Meta faz vídeos em Full HD. Não falaram o tempo ainda, espero que aumente os 3 minutos, tá? Mas vídeos em 3K agora. Dizem que a bateria dura aí para um uso moderado em até 8 horas, mas que você pode ter 50% da bateria carregada no estojinho dele em 20 minutos e o estojo carrega até 48 horas do óculos. Então, legal. Pré-vendas começa dia 11 de julho e vamos ver qual é que é esse aí. Então, obviamente, vou querer testar. Achei legal esse design. Eles falaram umas cores aqui que eu não entendi muito bem, não. Porque no comercial mostra um branco com lente vermelha. Mas falaram que as cores vão ser cinza, preto, marrom e transparente. Parece que o primeiro modelo vai ser esse dourado aí, que vai custar $500. Que é exclusivo dos Estados Unidos, depois, né? daqui uns meses, vai o modelo com $400 e aí vai ter várias cores. Tem 5 cores. Eu quero esse branquinho, achei bonito. Então é isso, Júnior na net, senhoras e senhores, Loopcast 462. Ele fica por aqui, mas eu conto, sabe o quê? Com o seu like. Você conta com o Lulafone? Não, e Ou nem bolso- com o qual você compraria? O Bolsofone ou- Nem Trump Phone. Ah, pelo amor de Deus. Qual rodaria iOS, qual rodaria Android? Qual rodaria o Windows Phone? Symbian, talvez? Não sei não, viu? Eu não quero me comprometer, mas eu quero saber o que vocês vão falar aí. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o parquinho pegar fogo nos comentários. Eu, na verdade, sinceramente, eu não compraria nenhum dos dois. Pra mim, esses dois aí não estão valendo nada. Mas, ó, por favor, E o Ciro Fone? deixe seu like. Que Ciro, você é louco. E o Enéas Fone? 56? O que ele estaria, o Ernesto? Não sei. O Enéas Fone ia ser o disruptivo. Ele ia ser Tipo meio... um Essential, Ele até ia trazer, exato, ia né? trazer um hardware legal, mas meio feião, meio esquisito, meio assim. Comentem aí, vai, como seria esse celular. Né? É isso aí, então deixa seu like pra gente, é importante. O like pra gente aqui faz a gente crescer na plataforma. Se você não deixar seu like aí, meu filho, o YouTube vai falar, esse povo não tá com nada. Ah, não é inscrito no canal? Se inscreve. Por favor. E ativa o sinistro. Aqui, ó, o sininho. Ah, mas peraí, eu tô sabendo que tem gente que consegue assistir a gravação do Loopcast. Seja membro do Seja canal. membro. Se você for membro do canal do nível 2, você consegue assistir assim como aqui, ó. Outros o benefícios Matheus que Gomes de estão vendo aí, Souza. Tem também o outro ali, o Materazzi. Como é que é? Materazzi. que tá assistindo também. André Materazzi. Dre Materazzi. Isso. Enfim, você vai poder assistir igual eles aqui e ver os erros aqui e ver tudo que acontece. Eu tá erro bom? bastante, viu? Valeu, Todos, galera. todos. Até a A próxima. gente se vê semana acabada. Tchau. Eu acho que se a gente tivesse não o Enéas, né, mas o Prona, né? O Pronafone. Pronafone. É, que era o partido É dele. um nome bom. Pronafone. Eu sei qual que seria o toque dele. Já chega com Beethoven. Mas já, será que logo no pode? começo. Não pode, né? Porque Pode, porque já caiu no... Caiu. Já... Como é que já chama era. aquele bagulho lá? Direito Domínio autoral, público. domínio público, Domínio é. público. Já. Aquele usava essa...